Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, muito especial, os trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier e dessa doutrina de amor, né, nos legada por Allan Kardec. Estamos aqui hoje para fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e uma pequena reflexão do que será lido. Então, nos caiu o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. O título que nós vamos iniciar é o número 3, O Cristo. O item 3. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentimento vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: está aí o resumo de toda a lei e de tudo que os profetas vieram ensinar antes de mim. Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele quis dizer que nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza, em todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, recebem dele, sem distinção, a mesma dedicação. Nós vamos ler também o 4, que é a continuação. O item 4. O papel de Jesus não foi somente o de um legislador moralista, que utilizou apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Sua autoridade vem de natureza excepcional, de seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também os caminhos que conduzem o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno ao plano espiritual, após o desencarne, se dê em uma condição melhor. Preveniu sobre as coisas que iriam acontecer, para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento, pois os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Assim, limitou-se a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser compreendidas. Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisaria adquirir certo grau de maturidade. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência progredisse. Que lindo, né? Falar do Cristo. Falar do Cristo, dessa criatura que largou a governadoria do planeta e veio reencarnar entre nós. Com toda a singeleza, com todo o amor, com toda a dedicação
a nós, humanos. De que maneira se processou essa chegada do Cristo? Numa manjedoura, que representa a simplicidade, a humildade, sendo que a humildade é a primeira escada do degrau da evolução. Vejam que coisa abençoada. E assim ele chegou, com a sua simplicidade, nos ensinando o verdadeiro amor, nas coisas mais simples, nas coisas que nós vamos, através desse evangelho, construindo com estudo, conhecendo cada vez mais esse evangelho de amor, para que possamos plantá-lo com raízes profundas no nosso coração. Assim fez o Mestre. Em toda a sua trajetória, ele viveu como nós, humanos, mas sem essas nossas características emocionais. Ele viveu como um homem, mas sem nos mostrar qualquer fraqueza, a nossa fraqueza de espíritos ainda imperfeitos. Ele veio com a sua doçura, com a sua singeleza, nos ensinando cada momento da sua caminhada como é ser um homem de bem. Trabalhou, aprendeu com seu pai na carpintaria, fez um trabalho de uma profissão lindíssima, que mais adiante era, usavam esse preconceito com ele por ele ser um carpinteiro, mas ele veio valorizando o trabalho que o seu pai lhe ensinou. Então vejam, meus amados, que coisa mais linda é a tarefa desse nosso mestre, nos trazendo com simplicidade todas essas lições da Boa Nova, que agora cabe a nós, como espíritas e como espíritos encarnados que somos, estudar, aprofundarmos nessa beleza, porque toda a Boa Nova nos trouxe grandiosas lições. E se a gente se ater em cada capítulo, desses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo uma lição de cada vez. Parece que ele está ainda esperando que amadureçamos para fazer esse entendimento mais profundo. Então, cada capítulo, nós vamos desvendando aquele véu desse conhecimento. Mas isso precisa muita dedicação. E o exemplo do nosso mestre, se dedicando a nós, na sua simplicidade, é grandioso. A sua tarefa, deixando um trabalho infinito de governador do planeta Terra, vindo nascer, porque aqui ele não renasceu, ele nasceu, simplesmente para nos ensinar. E ele foi lição do nascimento ao túmulo. A lição grandiosa da cruz, que nos trouxe, a dor das nossas provações. Por isso, quando a gente vivencia a sua trajetória na cruz, até o momento que ele ascendeu, a grandeza do nosso Pai foi de muita lição. E só, abandonado pelos seus seguidores. Ficou lá sozinho naquela cruz, ao lado de duas criaturas. E ainda preocupado, convidando
um deles dando força e avisando que logo, logo estariam juntos no céu. Então a cruz nos toca exatamente por ainda sermos, né, um planeta de provas e expiações com tantas dores, mas ao mesmo tempo nos retrata a injustiça, porque não foi justo o seu julgamento. Nos retrata a injustiça do nosso plano imperfeito. Nos retrata a caminhada dolorida que ainda precisamos fazer para crescer e ter merecimento de um dia estar ao lado desse mestre amado. Então, meus amados, nos reportamos a essa data natalina, que é um momento especial onde os nossos corações estão virados para esse Cristo, onde a espiritualidade aproveita esses momentos para nos refazer espiritualmente, porque é um momento que nós estamos abertos, enfeitamos as nossas casas, deixamos a casa colorida, enfeitamos a nossa porta, muitas vezes a nossa janela com luzinhas, e nos preocupamos com o próximo, com aquele presentinho para agradar, para uma doação para alguém que necessita, né? Esse ano diferenciado, que vamos estar com a nossa família realmente, com essa família que ficamos juntinhos tantos meses, né? Desse ano, e que vai ser uma bênção, porque eu tenho certeza que nossos corações, quando retumbar os sinos da meia-noite, como foi acontecido, nós todos ficamos abraçados, comemorando o verdadeiro nascimento desse mestre amado. Então foi um momento ímpar, que não devemos, né, deixar de lado essas recordações. Foi um ano diferente? Foi, mas foi um ano de grande aprendizado. Aprendizado esse com oportunidades que tivemos ao longo desses meses de nos reunir fazendo o Evangelho no lar, nos reunir através da mídia. Nós, quantos companheiros lá da casa estivemos juntos, estaremos ainda por um tempo para orar junto e ler, estudar esse Evangelho de amor. Essa boa nova que vem nos trazendo forças. Então é um momento ainda de muita dedicação para esse Evangelho. Parece assim que Jesus nos concedeu esses meses para o maior aprendizado espiritual. Porque grandes lições nós estamos tirando desse tempo. Lições de crescimento, lições de testemunhos dessa doutrina, testemunhos de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que nós temos no coração. E, além de tudo, esse exemplo do nosso Mestre Jesus. O Cristo amado. Que a primeira tarefa do Cristo, qual foi? Foi numas bodas, num casamento. Ele veio ali trazendo a valorização da família. Olha que coisa abençoada. Fazendo aquele trabalho com tanto carinho. E da preocupação dele de fazer aquela produção da água para o vinho, mostrando a força do seu magnetismo, que é agora, nesses tempos que a gente faz esse entendimento. E a preocupação dele, exatamente, foi trazer para a primeira célula da sociedade essa força que é a família. Então, meus amados, nós precisamos agradecer a esse mestre por todas as lições que ele tem, que nos deixou
com tanto carinho. A sua preocupação em trazer a sua tarefa para que nós consigamos nos transformar. E trazendo muitos exemplos. O que foi o seu apostolado? Aqueles homens rudes, muitos sem saber ler na época, e se tornaram grandiosos multiplicadores da sua doutrina. Mesmo tendo abandonado o mestre naquele momento, depois eles construíram, como Pedro, que foi o primeiro, a manter a casa do caminho, abrigando os pobres, os doentes, os velhinhos, as mulheres abandonadas com seus filhos. Então, partiu dali essa tarefa. Então, nós somos agora os multiplicadores desse evangelho de amor. E por isso precisamos ter atenção muito grande no exemplo que estamos dando. Lembrando cada caminhada, cada trajetória do nosso Mestre Jesus. Da maneira que ele nos traduziu a Boa Nova. Da maneira que ele conduziu na sua simplicidade, principalmente. Porque ele mesmo dizia que não tinha uma pedra para encostar a sua cabeça. Mas isso significa o quê? Que aqui não precisamos de tantas coisas. Precisamos ser simples. Precisamos valorizar essa reencarnação que estamos vivenciando. Foi assim que ele demonstrou os ensinamentos para cada um de nós. E que cada um de nós tem em si, no seu coração, essa força. Essa força que recebemos nesse final de semana, através do Natal. De festejarmos o seu nascimento. Tão simples, mas tão valioso. E devemos ter em conta que desde que ele nasceu, foi ensinamento. Desde que ele chegou ao mundo, ao planeta Terra, foi ensinamento. Ali, naquele estábulo, no meio dos animais, no meio da natureza, na sua singeleza, na sua simplicidade, nos dando esse recado maravilhoso. E que cada um de nós possa, meus irmãos, deter no seu coração os ensinos de Jesus. Sermos multiplicadores dessa tarefa grandiosa que é o Evangelho. E que esse mestre continue nos olhando como ele nos olha desde o começo. Não como somos agora, mas como seremos amanhã. Os futuros homens de bem que levarão a sua bandeira. A bandeira que será alçada aos céus. Deus, Cristo e caridade. Então, meus amados, assim nós vamos encerrando essa tarefa, agradecendo a Jesus o Cristo, por tanto amor que Ele tem nos dedicado. Um grande abraço e que Deus continue nos amparando e Jesus conosco sempre. Que assim seja. Abraço no coração. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site